Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao canal Somente Corinthians. E galera, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os títulos invictos do Corinthians. Sim, os títulos que o Corinthians venceu sem perder um único jogo sequer. Mas, antes de ir para esses títulos, vamos para a vinheta. Bom galera, e para começar o vídeo, vamos falar sobre o primeiro título oficial do Corinthians, que foi o Campeonato Paulista de 1914. Sim, o primeiro título que o Corinthians ganhou na sua história já foi logo um título invicto. O Campeonato Paulista de 1914 foi disputado por 7 equipes. O regulamento era todo mundo contra todo mundo, 12 jogos para cada time. Porém, no segundo turno da competição, duas equipes desistiram de participar, o Germânia e o Ridgecroft. Portanto, em vez de disputar os 12 jogos, o Corinthians, no caso, disputou apenas 10, porque enfrentou o Germânia e o Ridgecroft no primeiro turno, mas como eles desistiram no segundo, não pôde enfrentar eles de novo. Portanto, o Corinthians disputou 10 jogos naquele campeonato. O Corinthians estreou naquele ano contra a equipe do Lusitano e enfiou logo 6-0. E ainda o Corinthians, enfrentando o vice-campeão naquele ano, no caso o Campos Elíseos, meteu logo duas goleadas, um 5-1 e um 4-0. E esse 4-0 foi justamente o jogo do título do Timão. Aparício, Neco, Pólice e Pérez marcaram os gols, e o Corinthians foi campeão paulista logo na penúltima rodada. E no total, o Corinthians disputou 10 jogos e venceu os 10, sim. Além de ser campeão invicto, o Corinthians foi campeão com 100% de aproveitamento. O artilheiro do Corinthians naquele campeonato foi o Neco, com 12 gols, e ele também foi o artilheiro da competição. E ao todo, o Corinthians marcou 37 gols e sofreu apenas 9 no campeonato. E lembrando que esse torneio foi organizado pela antiga LPF, já extinta, né? A Liga Paulista de Futebol. Bom, gente, então vamos ao segundo título invicto do Corinthians, que no caso foi outro paulistão. 2 anos depois, em 1916, o Corinthians novamente foi campeão paulista e campeão invicto. Aquele campeonato tinha 14 times, e o regulamento previa que era todo mundo contra todo mundo em 2 turnos. Quem somasse mais pontos seria o campeão. No caso, cada time disputaria 26 jogos. E naquela época, o Campeonato Paulista era organizado por 2 federações diferentes, com 2 campeonatos diferentes. Sim, a APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, organizava um Campeonato Paulista com determinados times, e a LPF organizava outro Campeonato Paulista com outros times, ou seja, eram 2 campeonatos paulistas em uma temporada. E naquela época, a APEA estava crescendo e adquirindo prestígio, e a LPF estava entrando em declínio. E o campeonato que a LPF estava organizando, no caso o campeonato do Corinthians, acabou sendo cancelado antes do seu final. Muitos jogos foram cancelados e o campeonato não chegou nem na sua metade. E o Corinthians, que era o líder, foi dado como campeão do torneio daquele ano. E logo após isso, a LPF não conseguiu organizar mais nenhum campeonato paulista e ficou a cargo da APEA organizar a competição. E nesse paulistão, gente, o Corinthians, além de disputar os 9 jogos, ganhou todos eles. Sim, novamente o Corinthians foi campeão com 100% de aproveitamento. E ao todo, o time marcou 23 gols e sofreu apenas 3, sim. No segundo título paulista do Timão, foi invicto e com 100% de aproveitamento. Agora vamos ao terceiro título invicto do Corinthians, que no caso é outro paulistão, o Paulista de 1929, que foi organizado pela APEA. Naquele ano, gente, o campeonato teve 8 times. O regulamento previa todo mundo contra todo mundo em apenas um único turno, totalizando 7 jogos para cada time. Quem somasse mais pontos seria o campeão. E o regulamento previa também que, ao final das 7 rodadas, se 2 times terminassem em primeiro lugar empatados em número de pontos, eles deveriam jogar um jogo extra para decidir o campeão. E faltando uma rodada para acabar o campeonato, o Corinthians era o líder, e o Palestra Itália, que era o antigo Palmeiras, estava logo atrás, querendo chegar perto do Corinthians, e eles justamente se enfrentavam na última rodada, no Parque Antártica. O Palestra Itália queria vencer o Corinthians, para empatar em número de pontos e forçar um jogo extra. Já o Corinthians precisava apenas de um empate para ser campeão. Só que aí o Palestra Itália não esperava o show do Corinthians. Sim, o Corinthians deu um show no Parque Antártica e goleou o rival por 4-1 e ficou com o título daquele ano. Filó,
Gambinha e Di Maria 2 vezes fizeram os gols e o Corinthians foi campeão paulista de 1929 contra o Palestra Itália. E ao final dos 7 jogos, o Corinthians venceu todos eles. Sim, de novo o Corinthians foi campeão com 100% de aproveitamento. E no total, o time marcou 33 gols e sofreu apenas 8 no campeonato. Campeão incontestável, né? E esse, galera, foi o 7º título paulista do Corinthians na sua história, o campeonato de 1929. E lembrando, gente, que nesse ano, a LAF, a Liga dos Amadores de Futebol, também criou uma outra edição do Paulistão, com outros times. Sim, nesse ano também teve 2 edições do Campeonato Paulista. Uma organizada pela PEA, que é o que o Corinthians jogou e ganhou, e outra organizada pela LAF. No caso, o Paulistano foi campeão. E teve outros times, como Ponte Preta, Portuguesa Santista, entre outros. Bom, gente, agora vamos ao 4º título invicto do Corinthians. E é o Campeonato Paulista de 1938. Nesse campeonato, 11 times participaram. E o regulamento era todo mundo contra todo mundo em apenas um turno. Quem somasse mais pontos seria o campeão paulista. E no final do campeonato, o Corinthians estava liderando a competição, 2 pontos à frente do São Paulo. E eles justamente iriam se enfrentar na última rodada. O São Paulo precisava vencer para empatar com o Corinthians em número de pontos e forçar o jogo extra. E o Corinthians precisava apenas de um empate para ser campeão. O jogo entre Corinthians e São Paulo foi realizado no dia 23 de abril de 1939 e eles se enfrentaram na Fazendinha. O São Paulo abriu o placar, fez 1 a 0. Porém, devido às fortes chuvas que deu naquele dia, o jogo teve que ser interrompido e só voltou 2 dias depois, no dia 25, e recomeçou com 1 a 0 para o São Paulo ainda. Porém, Carlito empatou para o Corinthians e conseguiu dar o título para o Timão num jogo disputado em 2 dias. Começou no dia 23, terminou no dia 25 de abril. E ao todo, o Corinthians disputou 10 jogos, com 6 vitórias e 4 empates. Ou seja, dessa vez não deu para ser campeão com 100% de aproveitamento. E o time marcou 19 gols ao todo e sofreu apenas 10 ao final do campeonato. E só para constar, gente, nesse campeonato não foi a PEA que organizou, e sim foi a LFESP, a Liga de Futebol do Estado de São Paulo. Porém, a LFESP só organizou algumas edições do Campeonato Paulista, pois a partir de 1941, quem começou a organizar foi a FPF, a Federação Paulista de Futebol, que organiza o Paulistão até hoje. Bom, agora vamos ao próximo título invicto do Corinthians. E dessa vez não é um título paulista, e sim um título de Copa do Brasil, sim, a primeira Copa do Brasil do Corinthians, disputada no ano de 1995. E na primeira fase daquela Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou o Operário do Mato Grosso. Na primeira partida, em Mato Grosso, o Timão empatou 1 a 1. Porém, no Pacaembu, no jogo de volta, o Corinthians atropelou o time mato-grossense e enfiou 4 a 0, com 2 gols do zagueiro Célio Silva. O outro gol foi marcado pelo zagueiro Henrique e Elivelton fechou a goleada por 4 a 0 e o Corinthians avançava para as oitavas de final. Nas oitavas de final, o Corinthians enfrentou o Rio Branco do Acre e o Corinthians simplesmente passou por cima do time acreano. Fez 3 a 0 na ida lá no Acre e na volta o Corinthians enfiou 2 a 0, com 2 gols marcados por Marcelinho Carioca, e o Corinthians chegava às quartas de final. E nas quartas de final, o Corinthians enfrentou um time tradicional, o Paraná Clube. Na primeira partida em Curitiba, terminou empate 0 a 0. Já no segundo jogo, em São Paulo, o Corinthians venceu 2 a 1 os paranaenses, com 2 gols do atacante Viola, e o Corinthians chegava à semifinal da Copa do Brasil. Na semifinal da Copa do Brasil daquele ano, o Corinthians enfrentou pela primeira vez um time grande, o Vasco. Sim, o Vasco da Gama na semifinal. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o Corinthians venceu 1 a 0, gol marcado por Marcelinho Carioca. Já na segunda partida no Pacaembu, o Corinthians atropelou o adversário, fez 5 a 0, o que é até hoje a maior goleada do Corinthians no confronto. Viola foi o grande destaque da partida, ele marcou 3 gols para o Corinthians. Souza e Ricardo Rocha contra fecharam a goleada, e o Corinthians, pela primeira vez na sua história, chegava a uma final de Copa do Brasil. Falta 1 minuto, o Corinthians se aplicou bem. O gol. Vai sobrar pro Cássio. Mas o Marcelinho ganhou. Ganhou, limpou, tocou pro Viola. Olha o quinto, olha o quinto, olha o quinto. Gol!
E na final da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou outro time grande, o Grêmio de Porto Alegre. Na primeira partida, disputada no Pacaembu, o Corinthians venceu os gremistas 2-1, gols marcados por Viola e Marcelinho Carioca, numa cobrança de falta magistral do Pé de Anjo. 6 jogadores do Grêmio, Marcelinho bateu direto. E no jogo de volta em Porto Alegre, no dia 21 de junho, o Corinthians venceu novamente o Grêmio, 1-0, gol do Marcelinho, e pela primeira vez na sua história, conquistava o título da Copa do Brasil. Marques, olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu Viola, atenção, dominou na sobra, Marcelinho, pode ser, bateu, gol do Corinthians! Pita o juiz, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil 95, aos 54 minutos e 32. Estes jogadores escrevem uma página de heroísmo do Corinthians, conquistando no Olímpico o título da Copa do Brasil 95. E ao todo, o Corinthians disputou 10 jogos, com 8 vitórias e 2 empates. E marcou ao todo 21 gols e sofreu apenas 3, campeão incontestável da Copa do Brasil. Agora vamos a mais um título invicto do Corinthians. Mais um Campeonato Paulista, sim, mas dessa vez recente, o Paulistão de 2009. Naquele Campeonato Paulista, 20 times participaram, e o regulamento previa que os 20 times se enfrentariam em turno único, todo mundo contra todo mundo, e os 4 melhores avançavam para a semifinal. E quem vencesse na semifinal se enfrentaria na final. E o time de Mano Menezes fez uma excelente primeira fase, terminando em terceiro lugar. E o Corinthians disputou vários jogos interessantes naquele campeonato, como por exemplo, teve a goleada por 4-1 contra o Oeste, a vitória por 3-0 contra o Ituano e também teve o empate com o Palmeiras em Presidente Prudente por 1-1. Esse jogo, é bom lembrar, marcou o primeiro gol de Ronaldo Fenômeno com a camisa do Corinthians. Ele marcou de cabeça, praticamente no último minuto do jogo. Lá vem o Douglas para cobrança, 47, a bola vem alta, segunda trave do Ronaldo! Senhoras e senhores, o Fenômeno voltou! Gol do Corinthians! E como é bom dizer... E ao terminar em terceiro lugar na primeira fase, o Corinthians enfrentou o São Paulo na semifinal, que terminou em segundo. E no primeiro jogo no Pacaembu, o Corinthians venceu 2-1 o seu rival, de virada. Elias empatou para o Corinthians no primeiro tempo, logo após o São Paulo fazer 1-0. E Christian, no último lance do jogo praticamente, num belo chute de fora da área, virou para o Corinthians. Um gol histórico até hoje. Bateu pro gol! No segundo jogo no Morumbi, eles se enfrentaram novamente, e o São Paulo precisava de uma vitória simples para passar, pois como tinha melhor campanha, se empatassem no placar agregado, o São Paulo avançaria. Mas o Corinthians foi lá e enfiou 2-0 no rival, gols do Douglas e do Ronaldo. Agora sim lançou pro Ronaldo, do Ronaldo pro Jorge Henrique, um bolão, chegou dentro da área, dominou a batida, Bosco na trave, Douglas! Gol! Agora o Corinthians tenta ligar de novo o contra-ataque do Christian pro Ronaldo. Será que chega? Lá vem o Bosco. O Ronaldo chegou a batida! Gol do Corinthians! É de Ronaldo! E na decisão, o Corinthians enfrentou o Santos, de Paulo Henrique Ganso, Neymar e Wagner Mancini. E na decisão, como o Corinthians tinha a melhor campanha, disputou o segundo jogo em casa, e o primeiro foi na Vila Belmiro com o mando do Santos. E naquele jogo, o Corinthians arrebentou o Santos, fazendo 3-1, gols do Chicão, de cobrança de falta, Ronaldo, ainda no primeiro tempo, marcou o segundo, e no final do jogo, após receber o passe de Elias, Ronaldo Fenômeno
driblou o marcador do Santos e por cobertura marcou um golaço para o Corinthians, decretando o placar final e a grande vantagem que o Corinthians teria para o segundo jogo no Pacaembu. A posição é legal, fez o corte no Triguinho, pede no meio Elias por cobertura, golaço! Gol do Corinthians! E no jogo de volta no estádio do Pacaembu, o Corinthians apenas administrou o resultado. Apesar do Santos dar um pequeno susto fazendo 1 a 0, o Corinthians logo empatou 1 a 1 e o resultado se manteve até o final. E o Corinthians foi campeão paulista pela 26ª vez na história, o 5º título paulista invicto. E o Corinthians ao todo marcou 41 gols e sofreu apenas 18. Bom, gente, agora vamos para o último título invicto do Corinthians, né? O melhor pro final. Eu acho que todos vocês já sabem, né? A Libertadores de 2012. Sim, há 11 anos atrás, o Corinthians vencia a Libertadores da América, invicto. Bom, e o regulamento daquela Libertadores é praticamente a mesma de hoje, né? Eram 32 times na fase de grupos, os 2 melhores iam para as oitavas, aí teriam quarta, semifinal e a final. A diferença é que hoje, a final é jogada em um jogo e antigamente eram em 2 jogos. E o Corinthians caiu no grupo que tinha Deportivo Táchira da Venezuela, Nacional do Paraguai e o Cruz Azul do México. O Corinthians ao todo fez 14 pontos na fase de grupos, com 4 vitórias e 2 empates. E ainda teve uma super goleada no Pacaembu, um 6 a 0 contra o Deportivo Táchira. E chegando nas oitavas de final, o Corinthians enfrentou o Emelec do Equador. Como o Corinthians teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, decidia todos os seus jogos em casa até a final, caso não enfrentasse o primeiro colocado, que no caso foi o Fluminense. E contra o Emelec, após um 0 a 0 duro no Equador, o Corinthians foi para o Pacaembu precisando apenas vencer. E venceu bem, 3 a 0 no Pacaembu. Gols do Fábio Santos, Paulinho e Alex. E o Corinthians chegava a umas quartas de final de Libertadores 12 anos depois. Danilo, grande lance pro Alex, olha o gol da classificação! Gol! Alex do Corinthians! Da classificação! E nas quartas de final, acho que muitos de vocês se lembram quem o Corinthians enfrentou, né? O Vasco, sim, o Vasco, que na temporada anterior tinha sido vice-campeão brasileiro, perdendo o título justamente para o Corinthians, e agora queria uma revanche contra o rival. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, foi empate, 0 a 0 em São Januário, ou seja, tudo seria decidido no jogo da volta, no estádio do Pacaembu. E muita gente se lembra do que aconteceu no início do segundo tempo, né? Diego Souza roubou a bola do Alessandro, ficou cara a cara com o goleiro Cássio, e o goleiro do Corinthians fez um dos maiores milagres da história da Libertadores. Do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio, bateu! Pra fora! O Cássio salva o Corinthians! E aos 43 minutos de jogo do segundo tempo, Paulinho, de cabeça, marcou o gol da vitória do Corinthians, 1 a 0, e o Corinthians avançava pela segunda vez na sua história a semifinal da Libertadores. 42,5, bola pra área, cabeçada pro gol! Gol! Paulinho do Corinthians! Na semifinal, o Corinthians enfrentava o Santos, que era o atual campeão da competição, e também um rival do time no estado de São Paulo. No primeiro jogo, disputado na Vila Belmiro, o Corinthians conseguiu vencer 1 a 0 e um golaço do camisa 11 Emerson Sheik. Ele recebeu e de chapa meteu no ângulo do goleiro do Santos, decretando a vitória do Corinthians. Olha a chegada do Paulinho, ele é perigoso quando chega, faz a abertura, boa bola pro Emerson, pode ser uma grande chance, bateu pro gol! Gol! E no segundo jogo, no estádio do Pacaembu, o Corinthians apenas administrou o resultado, conseguiu um empate por 1 a 1 com gol do Danilo e avançou pela primeira vez na sua história à final da Libertadores. Tem dor com elas, bate a falta o Alex, lá pra dentro da área, olha a chance do Danilo! Gol! Danilo! E chegando pela primeira vez na sua história à final da Libertadores,
o Corinthians enfrentou logo quem, né? O bicho papão das Américas, na época, o Boca Juniors. E no primeiro jogo na Bombonera, o Boca até deu um susto, fez 1 a 0. Porém, surgiu uma agradável surpresa para o Corinthians. Um garoto chamado Romarinho empatou para o Timão e deixou a decisão para o segundo jogo no Pacaembu. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! E no segundo jogo, no Pacaembu, no dia 4 de julho, o Corinthians atropelou o Boca 2 a 0. 2 gols de Emerson Sheik e pela primeira vez na sua história, o Corinthians ganhava a Libertadores. Nenhuma dúvida, foi o técnico. Cobrança do Alex, bola lá pra dentro da área, tentou desvio, Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! Esse é do lado, olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Tem Gabriela e depois no Jornal da Globo a gente vai falar. Chegou a hora de soltar o grito! Solta a voz o torcedor do Corinthians! Campeão da Libertadores da América! E no final, o Timão ficou com 14 jogos invictos, 8 vitórias e 6 empates, marcou 22 gols e sofreu apenas 4 na competição. E é isso aí, gente, esses são os títulos invictos do Corinthians. Até existem outros, como por exemplo, a pequena Taça do Mundo de 53, o Mundial de 2000, o Mundial de 2012, a Recopa de 2013, também tem a Supercopa do Brasil de 91, porém eu resolvi não falar sobre esses títulos aqui, porque esses títulos foram jogados em poucos jogos pelo Corinthians, né? Por exemplo, o Mundial de 2012 era impossível não ser campeão invicto, a Supercopa também, então eu resolvi não citá-los aqui como títulos invictos, pois foram disputados em poucos jogos e em muitos deles era praticamente impossível não ser campeão invicto, né? E é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esses são os títulos invictos do Corinthians, beleza? É isso aí, valeu, é nóis e vai Corinthians!